Olá, querido aluno, querida aluna, chega de enrolação, vamos para a aula de RLM, Raciocínio Lógico Matemático. É aula de matemática, revisão final, só o que cai na prova. Para darmos início, fizemos aqui um levantamento de tudo que cai na prova de matemática. Pegamos a banca IBGP, as 10 últimas provas que eles aplicaram e fizemos o levantamento dos 5 conteúdos que mais caem na prova. Por isso, nós vamos estudar esses 5 conteúdos no nosso intensivão. Noções de lógica, linguagens de conjunto, aritmética básica, combinatória e probabilidade e sequências lógicas. Dessas 5 matérias que mais caem na prova, a recordista é noções de lógica. Das 10 últimas provas, 9 caíram noções de lógica. Das 10 últimas provas, 8 caiu linguagem de conjunto. Na aritmética básica, das últimas 10 caíram 7. Das 10 últimas provas, 5 provas caíram combinatória e probabilidade. E das 10 últimas provas, 4 caíram sequências lógicas. O que é mais cobrado pelo IBGP em questões de noção de lógica é a questão de negação do se e então e as equivalências da tabela verdade. Na linguagem de conjuntos vão cair problemas com diagramas de Venn, a interseção entre 2 ou 3 grupos. Na questão de aritmética básica vão cobrar problemas de MMC e MDC, focando em situações de encontro. Nas questões combinatórias e probabilidade, os princípios fundamentais da contagem e probabilidade simples. Nas sequências lógicas vão cair padrões de figuras e sequências numéricas, que são somas constantes. E temos aqui algumas dicas estratégicas para a prova de Piuí, agora dia 12. Primeiro, a lógica, que é o coração da prova, que caiu em 9 das últimas 10 provas. A banca adora tentar te confundir com a questão da negação do todo. Lembre-se, a negação do todo é pelo menos um não, tá? Isso quando a gente estiver estudando lógica, noções de lógica, nós vamos entender o que é esse pelo menos um não, tá? Porque para negar um todo tem que ter pelo menos um não. Nós vamos ver lá o verdadeiro ou falso. Nos conjuntos onde você ganha tempo, sempre começa a preencher o diagrama de Venn pela interseção, depois você vai subtraindo os conjuntos que estão de fora. E na aritmética, é ponto garantido, não subestime o MMC. Se o problema falar de remédios tomados em horários diferentes, que coincidem agora, a resposta é sempre em MMC, tá bom? Então, para que a gente possa ir aquecendo para entender as questões de lógica, vamos começar pelas questões de conjuntos. Vamos ver essa questão e, olhando essa questão aqui, vamos praticar um pouco dos conjuntos. Em uma pesquisa com 50 moradores de Piuí sobre o uso de redes sociais, 30 responderam que usam Instagram e 25 usam Facebook e 10 usam as duas redes. Quantos moradores não usam nenhuma dessas duas redes? Então vamos lá. Aqui a resposta vai ser a letra A, 5. 5 moradores não usam nenhuma das duas redes, das duas redes sociais. Por quê? Olha o diagrama de Venn aqui. O diagrama dos conjuntos. Primeiro eu coloco aqui no meio a interseção. Aqui eu tenho o grupo do Instagram, aqui eu tenho o grupo do Facebook. Aqui no meio eu coloco a interseção. O que é interseção? É o número de pessoas que usam as duas redes sociais, que são 10. E aí, para colocar os que estão do lado de fora, eu pego o número de pessoas que usam o que está do lado de fora e subtraio pelo número da interseção. Quantas pessoas usam o Instagram? Aqui fala que 30 pessoas usam o Instagram. Só que eu já tenho 10 que estão na interseção. Então 30 menos 10, 20. Quantas pessoas usam Facebook? 25. Só que eu já tenho 10 que usam
que usam as duas redes. Então 25 menos 15 é menos 10, 15. Então meu diagrama fica dessa forma. Como que eu faço agora? Eu somo todos os números que estão dentro do meu diagrama. 20 mais 10 mais 15, eu tenho um total de 45 pessoas usando as redes sociais. Se eu quero saber quantas não usam rede social, eu pego o número de moradores que foram pesquisados e subtraio pelo número de pessoas que usam a rede. Então, 50 menos 45, 5. Resposta letra A. E aí, consegue resolver essa de cabeça ou quer que monte o diagrama aqui para você? Né? Sinceramente, não vão tentar fazer as coisas de cabeça na hora da prova não, tá? Porque às vezes você já está de cabeça cheia, você já resolveu outras questões, você já não está conseguindo raciocinar, sua cabeça está cansada, sua mente está cansada. Vamos usar o diagrama que é sempre melhor, tá bom? Com certeza vamos montar o diagrama de Venn para essa questão. Como você é matemático, vai ver que a lógica aqui é puramente subtração de conjuntos, mas o desenho ajuda a não cair na armadilha da banca, tá? Então, montar o diagrama passo a passo é fundamental, tá bom? A regra de ouro para montar o diagrama de Venn sempre começa pela interseção. O que é interseção? É quem usa os dois, ou 3 ou 4, depende do número de informações que o problema me trouxer. Calcule quem usa apenas um, o Instagram. Calcule apenas quem usa o Facebook. E aí, calculando isso, eu somo e depois eu subtraio, tá bom? Foi a lógica usada para resolver o primeiro problema. E aí a gente vê a visualização do cálculo. Imagina os dois círculos se cruzando. Lado esquerdo, só Instagram, 20. O meio, ambos, 10. O lado direito, só o Facebook, 15. Agora somamos todo mundo que usa pelo menos uma rede. 20, 10, 15, 45. Resposta final. Se o total de moradores pesquisados foi 50 e descobrimos que 45 usam alguma rede social, basta subtrair 50 menos 45 e a gente acha os 5. Ficou bem claro isso? Agora, por que a IBGP cobra isso? Eles sabem que o candidato apressado, até mesmo pelo tempo, às vezes agarrou muito numa questão, o tempo está acabando, você tem que entregar a prova, ele está apressado, o que ele vai fazer? Ele vai somar 30 mais 25, 55. E se desesperar porque passou do total de 50, o segredo é limpar a interseção. Ficou claro esse passo a passo? Ou que aqui eu compartilho um pouquinho mais e te mostro um problema de 3 conjuntos, que é o nível hard da IBGP. Vamos para 3 conjuntos? Olha para vocês verem que bacana. Em uma clínica em Piuí, foi feita uma pesquisa com 100 pacientes sobre quais terapias eles já realizaram. 100 pacientes. E lá eles fazem algumas terapias. Eles fazem fonoaudiologia, que vai ser representado pela letra F, psicoterapia, que vai ser representado pela letra P, e terapia ocupacional, que vai ser representado pela letra TO. Os dados coletados foram: 40 desses 100 pacientes realizam fonoaudiologia, 45 desses pacientes realizam psicoterapia, 40 pacientes realizam terapia ocupacional, 15 realizam fonoaudiologia e psicoterapia, 12 realizam fonoaudiologia e terapia ocupacional, e 10 realizam psicoterapia e terapia ocupacional, e 5 realizam as 3 terapias. Bom, aqui nós vamos fazer um diagrama de Venn com 3 conjuntos. Com 3 conjuntos, a diagramação fica dessa forma, tá? Não é 3 um do lado do outro não, tá bom, gente? Fica dessa forma que está aqui. A gente sempre começa pela interseção.
Paulo, eu vou começar por qual interseção? Porque eu estou vendo aí que tem 1, 2, 3, 4 interseções. Eu vou começar pela interseção maior, ou seja, pela interseção dos 3. Então, eu começo pela interseção das 5 terapias, tá bom? Então, 5, ok? Então, vamos lá. Comecei pela interseção de 5 terapias. E aí, depois, tanto faz se eu fizer essa ou essa, tranquilo? Lembrando que toda vez que eu vou colocar as outras numerações, tanto nas outras interseções agora, ou as do lado de fora, eu sempre vou substituir, eu vou diminuir, fazer a subtração pelo número 5, porque o número 5 já inclui todas as terapias, tá? Então vamos pegar aqui a interseção da terapia ocupacional com a fonoaudiologia. Vamos lá. Terapia ocupacional com a fonoaudiologia. 12. Eu deveria pôr o número 12 aqui. Só que eu não vou colocar o número 12 porque eu já sei que 5 já fazem. Já fazem todas. Então, eu coloco 12 menos 5, eu acho 7. Vamos agora para a interseção de fonoaudiologia com psicoterapia. 15. 15 menos 5, 10. Vamos agora para a interseção de terapia ocupacional com psicoterapia. Terapia ocupacional com psicoterapia, 10. Já tem 5 aqui na interseção central, então dá 5. Tá? Agora, vamos para as terapias individuais. Eu tenho 40 que faz fonoaudiologia. Então, é 40 menos 7 menos 5 menos 10. São essas daqui, ó. Essas daqui, tá? Menos essas. Ok? Psicoterapia. Já tenho 45. Então, é 45 menos essas daqui. 45 menos 20. Paulo, por que essa não? Porque essa aqui é só terapia ocupacional e fonoaudiologia. Então, aqui eu tenho 10, 15, 20. 45 menos 20, 25, né? E qual que é a outra individual? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional, 45 menos 10 dá o quê? 30 menos 7, 23. O diagrama fica dessa forma aqui, tá? O que eu faço agora? Somo todos os valores, porque aqui eu tenho o número de pessoas certas que fazem algum tipo de terapia. 18 mais 7 mais 5 mais 5 mais 10 mais 25 mais 23. São todos os valores que estão dentro do diagrama de Venn. Dá 93. Então eu tenho 93 pessoas fazendo algum tipo de terapia. Eles querem saber quantas pessoas não fazem nenhum tipo de terapia dentro dessa clínica. Eu tenho 100 pessoas, menos 93, então 7 pessoas não fazem nenhum tipo de fisioterapia dentro dessa clínica. Quantas pessoas não realizam nenhuma dessas 3 terapias? E aí tem toda a explicação que eu fiz aqui agora, né? Eu acho o número 7, tá? 7 pacientes não realizam nenhum tipo de terapia. Entendido até agora? Daí, nós partimos então para o nosso primeiro tópico. A questão de conjunto foi só para dar uma aquecida, para a gente entrar no clima do cálculo, da matemática. Mas vamos falar então agora das proposições, que é a queridinha da IBGP. Das 10 últimas provas, 9 teve proposições e conectivos lógicos. Então vamos dar o pontapé inicial no conteúdo mais cobrado pelo IBGP. Para quem é da matemática, essa parte é como aprender a regra do jogo, antes de começar a resolver qualquer equação. Para a IBGP, nem tudo o que se fala é lógica. Nem tudo.
Para que a gente entenda isso, nós vamos ter que aprender o que é uma proposição. Para IBGP, proposição é tudo aquilo que se fala, é toda sentença que se fala ao qual eu posso afirmar que é verdadeiro ou falso. Exemplo, Piuí é uma cidade. Verdadeiro. Eu posso afirmar que isso é verdadeiro? Posso. 5 mais 3 é igual a 10. Eu posso afirmar que isso é uma proposição? Posso. Paulo, mais 5 mais 3 não é 10. Tudo bem. Proposição não é uma sentença que precise ser verdadeira. Ela pode ser falsa. Mas vamos voltar ao conceito. É qualquer sentença que eu possa afirmar que é verdadeiro ou falso. 5 mais 3 não é 10. Não é 10, é falsa. Mas eu posso afirmar que é falsa. Então ela é uma proposição. Tá? Não vai ser uma proposição tudo aquilo que for uma frase interrogativa, tudo aquilo que for exclamativa, ou for uma ordem ou uma sentença aberta. Exemplo. Faça o seu trabalho. Tem uma interrogação aí, uma exclamação. Não é uma proposição. Ou, ele é um bom médico. Ele quem? Quem que é? Eu não posso julgar sem saber. E se eu não posso julgar sem saber, isso para mim não é uma proposição. Saber essa diferença do que é uma proposição e do que não é fundamental. É fundamental eu saber isso. Sabendo então o que são proposições, a gente entra nos conectivos lógicos, ou seja, a tabela verdade. Bom, proposições são feitas por sentenças. Tem sentenças simples e sentenças compostas. Sentenças simples são frases pequenas, por exemplo, Piuí é uma cidade. Mas pode existir sentenças compostas. O que são sentenças compostas? É quando eu tenho mais de uma sentença. E quando eu tenho mais de uma sentença formando uma frase maior, essas sentenças elas vão ser ligadas por conectivos. É como se fosse lá no português, e lá no português eu tenho as conjunções, as preposições, tá? Então eu tenho na matemática eu tenho conectivos lógicos. As proposições simples elas podem ser unidas por conectivos para formar proposições compostas. A IBGP adora cobrar a regra de cada um, tá? Então, nós temos os conectivos e, ou, se, talvez, e, se e somente se. Esses são os conectivos. E, ou, se, talvez, se, somente se. O nome que eu dou para o conectivo e é conjunção. O ou é disjunção. O ou é disjunção exclusiva. O se, então, é condicional. Se e somente se é bicondicional. E aí cada um tem seu símbolo. O símbolo do chapeuzinho, o ou é o Vzinho, o ou é o Vzinho também. O se, então, é a setinha para a esquerda. O se e somente se são as duas setinhas. Qual que é a regra prática para a prova? O i, ele vai te falar o que é verdade ou não. Por isso chama tabela verdade. Só é verdade aquela sentença, aquela proposição, ela vai ser verdade só se é verdade se ambas forem verdade. Por exemplo, aquela proposição só vai ser verdade se as duas preposições forem verdade. Como que eu vou saber isso, Paulo? Primeiro eu tenho que analisar a frase. E aí eu tenho que analisar o seguinte. Qual que é o conectivo? É o conectivo e? Ah, tá. Então, se é o conectivo e a questão está perguntando se a preposição é verdadeira e a conexão é o e,
eu vou analisar se ela é verdadeira apenas se as duas proposições forem verdadeiras. Porque se uma for verdadeira e a outra for falsa, ela não é verdadeira. Quando eu tiver o conectivo ou, ela vai ser flexível. É verdade se houver pelo menos uma verdade. Ou seja, se houver pelo menos uma verdade, aí ela vai ser verdade, tá? E aí essa verdade ela pode estar ou na esquerda ou na direita, ou antes do ou depois. O ou ela é exclusiva, só é verdade se forem diferentes, tá? E aí tem que ser verdade e falso, verdadeiro ou falso. Só que a verdadeira tem que ser a primeira e a segunda tem que ser falsa. Não pode ser falso e verdadeiro não. Primeiro verdadeiro e segundo falso, tá? O sim então é a regra Vera Fischer, tá? O que é a regra Vera Fischer? Só vai ser falso, tá? Se a primeira for verdadeira e a segunda for falso, tá? Por que a regra Vera Fischer? Porque Vera começa com V e Fischer com F, ou seja, tem que seguir VF, tá? E a regra Vera Fischer, a regra Vera Fischer, ela funciona só para o sim então. E quando tiver o se, somente se, ela tem que ser simétrica. Só é verdade se forem igual, ou seja, verdadeiro, verdadeiro, ou falso e falso. Essa é a tabela verdade. Então pode cair questões perguntando se a preposição é verdadeira, se a preposição é falso. Para mim saber se ela vai ser verdadeira ou falso, eu tenho que olhar primeiro qual que é o conectivo. Se o conectivo segue a regra prática, e a regra prática ela tem que seguir essa ordem, se é verdadeiro primeiro ou se é falso, ou se ambas são verdadeiras, ou se pelo menos uma delas é verdadeira, de acordo com o conectivo. Mas é muito comum também a banca fazer o seguinte, ela vai querer que você inverte a frase fazendo a negação da proposição simples. Ela vai querer que você inverte a frase negando ela. Ela vai querer fazer com que você inverta o valor lógico dela. E aí existem regras para você inverter o valor lógico dela, tá? Negar uma proposição é isso, você inverte o valor lógico. Ou seja, se a frase é verdadeira, a negação vai ter que ser falsa. E vai ser representado pelo tiozinho ou por um símbolozinho. Por exemplo, o céu é azul. Logo, o céu não é azul. Então, vamos fazer um exercício de fixação para ver se a gente entende. Vamos lá. Considere as seguintes sentenças. Onde está o edital de Piuí? 2. 2 mais 2 é igual a 5. 3. A amígdala é uma estrutura cerebral. 4. Saia da sala agora. Qual das sentenças acima são classificadas como preposições? Qual das sentenças? A 1 a gente já descarta, porque é uma interrogação. A 2 nós colocamos como preposição. Por mais que esteja errada, ela é falsa, mas é uma preposição. A amígdala é uma estrutura cerebral. Verdadeiro. E é uma preposição. Saia da sala agora. Além de ser uma ordem, é uma interrogação. Não é uma preposição. Então a resposta certa é a letra C, 2 e 3. Dica: esqueça se o conteúdo da frase é bizarro, como 2 mais 2 é igual a 5. Se você consegue dizer isso é mentira e isso é verdade, então é uma preposição, tá? E daí, nós então vamos tentar entender o que é a negação. A negação de proposições simples. Para fazer a negação de proposição simples, é muito fácil. A frase ela não tem conectivo, tá? E aí vai ser muito fácil. O céu é azul, o céu não é azul.
O Atlético é o melhor time, o Atlético não é o melhor time. Hoje vai chover, hoje não vai chover. É simples isso. Mas a banca também vai pedir para você fazer a negação de proposições compostas. E aí vão entrar regras para isso. A regra que nós vamos ter que entender para que isso aconteça é o que nós chamamos de lei de Morgan. E o que é a lei de Morgan? Agora nós vamos para onde a IBGP realmente separa os homens dos meninos. Eles vão pedir para você negar frases que tenham conectivos e e ou. Nós vamos usar muitos conectivos e e ou. E é muito simples, gente. Para você inverter o valor lógico da frase, é o seguinte. Quando tiver o conectivo e, para você inverter, você vai acrescentar o ou. Se o conectivo for e, você vai trocar o e pelo ou e vai pôr o não. Se o conectivo for o ou, você vai colocar o e e vai colocar o não. Nós vamos ver isso na prática. Negando o e. Para negar a frase com e, você nega a primeira parte, nega a segunda parte, troca o e pelo ou. Exemplo, eu sou matemático. Desculpa, não está escrito eu sou. Sou matemático e sou psicólogo. Vamos lá, nega a primeira parte. Não sou matemático ou não sou psicólogo. Mentalmente, na fala informal do dia a dia, a gente pode ser induzido a falar assim: eu não sou matemático e nem psicólogo. Cuidado, porque isso pode estar como alternativa da prova, porque a banca deve estar querendo te pegar nessa pegadinha. Mas não é assim. Isso seria lá no português, mas nós estamos na matemática. Então, não sou matemático ou não sou psicólogo. Olha como que se troca o ou. Nega a primeira parte, nega a segunda parte. Estudo português ou estudo matemática? Não estudo português e nem estudo matemática. É só isso, mais nada. Olha a armadilha da banca, cuidado. A IBGP ela sabe que nosso cérebro quer negar o e com o e não, ou nem, ou com nem. Mas a lógica formal, o e vira ou e o ou vira e. Olha, desafio de aplicação nível Piuí. Imagine que na sua prova caia a seguinte questão. A negação lógica da proposição o candidato é aprovado e a família comemora sem ver, tá bom? Tá? O candidato é aprovado e a família comemora. Qual que é o meu conectivo? É o e. Vamos trocar pelo ou e negar as duas. Olha, o candidato não é aprovado ou... Vamos lá, o candidato é aprovado e a família comemora. O candidato não é aprovado ou a família não comemora. O candidato não é aprovado ou a família não comemora. Exatamente isso, letra B. O candidato, eu neguei a primeira, neguei a segunda e pus o ou. O não tem que vir logo após o conectivo, não, e nem tem que vir na frente, não, tá, gente? É só se der para vir mesmo, tá bom? Aqui, então, primeiro nós falamos na lei de Morgan da negação da proposição com e e ou. Aí tem a negação da condicional, sim, então. Sim, então. Lá em cima, quando estiver pedindo... Quando não for questão de negação, a gente usa a questão do Vera Fischer, né? Primeiro verdadeiro, depois falso, correto? E depois tem a lei do Mané, que é o que nós vamos aprender aqui agora, tá? Vamos ver a negação que mais cai em concursos de nível superior. A IBGP ama essa aqui porque ela desafia a nossa lógica do dia a dia.
A regra do mané. Ou seja, por que a regra do mané? Você mantém e nega. Ou seja, você mantém a primeira frase e nega a segunda. Para fazer a negação, você tem que fazer isso. Mantém a primeira frase e nega a segunda. Para negar uma frase do tipo se, p, então, que, p, que, você não usa outro se, então. A negação da condicional vira e. Tá? Nós vamos trocar pela palavra e. Mas você vai manter a primeira e negar a segunda. Então vamos lá. Regra do mané. Mantém a primeira parte, não muda nada. Tá? Troca o sim então pelo conectivo e nega a segunda parte. Olha, vamos ver o exemplo aqui sem olhar a resposta e já vamos tentar fazer sem olhar. Se eu, professor de matemática, então... Se eu sou professor de matemática, então eu sei fazer contas. Eu sei fazer contas. Vamos manter a primeira parte, até o conectivo. O conectivo é então, porque é sim, então, né? Mantendo a primeira parte. Se eu sou professor de matemática, troco então. Se eu sou professor de matemática e eu não sei fazer conta. Eu sou professor de matemática e não sei fazer conta. Viu? Desafio. Para testar o seu hipocampo, para testar se o seu hipocampo gravou a regra do mané, resolva essa. Qual a negação da proposição? Qual a negação da proposição? Se faz sol em Piuí, então eu vou ao clube. Qual que é a negação? Olha a banca pedindo para fazer a negação da proposição. Paulo, mas qual que é essa proposição? Como que eu faço? É tabela verdade isso? Eu não sei. Que tipo de negação? É só olhar o conectivo, gente. Olha o conectivo sim, então, aí. Regra mané. Mantém a primeira, muda a segunda, troca o então pelo i. Beleza? Vamos lá, então. Se faz sol em Piuí, se faz sol em Piuí, ou faz sol em Piuí e eu não vou no clube. Das alternativas que nós temos aqui seria essa. Faz sol em Piuí e eu não vou no clube. Eu troco o i e tenho que pôr a negação. Faz sol no clube e eu não vou no clube. Isso mesmo. Gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Vocês tiram o si também, tá? O si não fica, tá? Eu esqueci de falar essa parte com vocês, tá? Não fica o si. Você tira o si também, tá? Então faço sol em Piuí e eu não vou no clube, tá? E aí, qual alternativa mantém a primeira e nega a segunda? Letra C. Vamos lá. Qual das frases abaixo é a única que pode ser classificada como uma proposição lógica? Que dia lindo faz em Piuí? Interrogação. Exclamação, não pode. Qual o valor da inscrição do concurso? Interrogação, não pode. O número 12 é um número ímpar. A gente sabe que é par, mas é falso. Então é essa a resposta. Estude matemática todos os dias. É uma ordem. Não pode ser. Para que a frase o café está quente e o pão está na mesa seja considerada verdadeira, tabela verdade, o que deve acontecer?
Vamos lá, o que deve acontecer? O conectivo E é o primeiro da tabela verdade, correto? Não é isso? Para que seja verdadeiro, as duas partes da sentença precisam ser verdadeiras. Tá? Lembram disso? É o primeiro conectivo. Vou voltar aqui para vocês verem. Tá vendo como que eles cobram tabela verdade? E é exigente. Só é verdade se ambas forem verdade. E olha aqui. Para que a frase o café está quente e o pão está na mesa, o café está quente, o pão está na mesa, seja considerada verdadeira, o que deve acontecer? Basta que o café esteja quente? Ou seja, é só o café estar quente que isso vai ser verdade? Não. Ou seja, é só essa sentença que tem que ser verdadeira? Não. Basta que o pão esteja na mesa? Ou seja, é só essa sentença aqui que tem que ser verdadeira? Não. O café precisa estar quente, o pão precisa estar na mesa? Sim, as duas sentenças têm que ser verdadeiras para que a frase seja verdadeira. Se o café estiver frio, a frase ainda pode ser verdadeira se o pão estiver lá? Não. As duas têm que ser verdadeiras. Tabela verdade, sim, então. Regra Vera Fischer. Na lógica da banca da IBGP, qual é a única situação em que a frase se chover, então eu levo o guarda-chuva é falsa? Na lógica da banca IBGP, qual é a única situação em que a frase se chover, então eu levo o guarda-chuva é falsa? Bom, na regra Vera Fischer, para ser falsa, a primeira tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa, tá? Bom, choveu e eu levei o guarda-chuva. Choveu e eu não levei o guarda-chuva. Não choveu e eu levei o guarda-chuva. Não choveu e eu não levei o guarda-chuva. Bom, repare para vocês verem que a frase do se então tá lá, se chover então eu levo o guarda-chuva. Quando eu trabalho se então, eu vou trabalhar duas coisas aqui. É uma questão da tabela verdade, mas não tem como eu identificar ali se é verdadeiro ou falso. Então, eu tenho que trabalhar com a negação do sim então. Como que eu trabalho com a negação do sim então? Eu trabalho com a negação do sim então com a regra do mané. Mantenho a primeira e nego a segunda. Então vamos mudar a frase aqui. Se chover, então eu levo guarda-chuva. Chover e eu não levo guarda-chuva vai ficar estranho. Vou ter que mudar o predicado do verbo aqui, né? Então vamos lá. Choveu e aí eu tenho que negar, né? Mané, nega a segunda. Choveu e eu não levei o guarda-chuva. Eu mantenho a primeira. Então, aqui está descartado, aqui está descartado. Fica essas duas. Choveu e eu levei o guarda-chuva. Não pode ser essa daqui, porque eu não estou negando. Eu até troquei o conectivo certo aqui, olha.
mas eu não neguei a segunda. Aqui, eu mudei o verbo, mantive a primeira, troquei o conectivo e pus a negação. Resposta certa, letra B. Questão 4. A negação do ou. Qual a negação correta para a frase Paulo é mestre ou Henrique é doutor? Mantém a primeira, mantém a segunda e o i, né? Nega a primeira, nega a segunda, quer dizer, né? Vamos lá no ou aqui, olha. Aqui, ó. Nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Seria Paulo não é mestre e Henrique não é doutor. Fácil essa, né? A 5. Negação do sim, então. Regra do Mané, de novo. Qual a negação lógica de se eu estudar, então passarei na prova? Seria eu estudo e não passo na prova. Eu estudo e não passo na prova. Letra D. Muito simples também. E aí a gente encerra essa parte de lógica. Opa. Aí a gente encerra essa parte de proposições e conectivos lógicos. Espero que tenha ficado entendido. Mas para essa matéria ficar fixada, vocês têm que fazer muitos exercícios delas, tá, gente? Porque se não fizer, tem que fazer muitos exercícios dela. Porque ela foge da mente rapidinho, tá? Ainda bem que nós estamos perto do concurso e nós temos o simuladão amanhã. Fazendo o simuladão amanhã, você já relembra ela, tá bom? Vamos passar para a nossa próxima matéria, que é conjuntos. Nós não vamos aprofundar muito em conjuntos não, porque nós já vimos no início, tá? Mas vai ser algo menos cansativo, tá bom? Vamos embora lá. Bola para frente. Vamos ver conjuntos agora. Vamos agora, nesse momento, então, passar para a segunda parte da nossa aula, né, que é linguagem de conjuntos. Vou passar ela rapidamente, porque nós já vimos lá em cima. É só mesmo uma pincelada, né? A bancadora é colocar situações onde grupos de pessoas se sobrepõem. O segredo aqui não é a fórmula, mas é o desenho. Como eu disse, não tentem fazer nada de cabeça, porque às vezes nós estamos na pressão da prova ali naquele momento e às vezes a mente está cansada, a gente tenta fazer de cabeça e não consegue. Nunca deixem de fazer o diagrama de Venn, tá? A regra de ouro é comece sempre pela interseção, como eu disse lá em cima, no início da aula. Sempre preencha primeiro quem faz as 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Se você não subtrair esse valor dos grupos individuais, vai contar a mesma pessoa 2 vezes e o resultado vai dar errado. Aqui, né, o exemplo do diagrama de Venn, a interseção sempre, então A interseção AB, que é igual a C, né? E aí, exemplos práticos do estilo IBGP. Imagina o seguinte cenário para um grupo de 100 candidatos em Piuí, onde 60 candidatos estudam português, 50 candidatos estudam matemática e 20 candidatos estudam ambas as matérias. Como nós vamos dar só uma pincelada aqui, né? Nós vamos fazer de cabeça, mas na prática façam, por favor, o diagrama de Venn. E aí pergunta-se, quantos candidatos estudam apenas matemática? Então, 20 candidatos estudam ambas, a interseção é 20. Se a interseção é 20, matemática vai ser 50 menos 20, 30. Português, 60 menos 20, 40. Então vai ser 40
mais 30, 70. 70 mais 20, 90. Então, pergunta-se, quantos candidatos estudam apenas matemática? Né? Então, 50 menos 20, 30. Né? A resposta é 30, nesse caso. Para saber quem estuda apenas matemática, pegue o total de matemática e subtraia quem também estuda português. Então, nós vamos ver aqui 50 menos 20, 30. Para saber quem estuda português, é a mesma coisa. 60 menos 20, 40. É a regra básica. O total de pessoas que estudam algo, né, é o quê? 90. É 90. Isso significa que 10 pessoas não estudam nenhuma das duas. Um desafio para cada um de nós, né? Em uma pesquisa com 80 moradores, descobriu-se que 45 tomam café, 30 tomam chá e 10 tomam as duas bebidas. A interseção é 10, né? Então, quantos moradores não tomam nem café nem chá? São 80, né? Então vamos lá. 10 menos 45 é 35. 30 menos 10, 20. Então é 35 mais 20. 35 mais 20, 55. 55 mais 10, 65. Para 80, 15. Né? 65 mais... Isso mesmo. Ó, aqui deu 35. Aqui deu 20. 35 mais 20. 55 mais 10, 65. Dá 15. Quantos moradores não tomam chá? Dica. Monte o diagrama pelos 10. Então, aqui vão ser 15. 15 pessoas não tomam nem café, nem chá. 15 pessoas não tomam nem café, nem chá. 15 pessoas não tomam nem café, nem chá. Essa é a resposta. Ainda agora, então, ficou essa parte de conjuntos, ficou tranquilo. Não se cobram muitas coisas complexas. Nós podemos partir para a nossa aula 3, para o nosso tópico 3, que é a aritmética básica. Ela é completamente focada em MMC e MDC. Bom, seguindo a nossa trilha de prioridades, nós chegamos à prioridade 3. Das 5, nós chegamos a 3. Já passamos aí dos 50% do conteúdo. Nós vamos falar de aritmética básica com foco total em MMC. Bom, a IBGP ama cobrar MMC em problemas de encontros. Sabe aqueles tipos de questão que fala de ônibus que saem em horários diferentes, médicos que dão plantão ou luzes que piscam? MMC na veia, tá? Agora, como que eu identifico o MMC na prova, tá? O problema ele sempre trará ideias principais, onde eu vou saber. Então, primeiro, tempo e frequência, simultaneidade e futuro. Primeiro, em tempo e frequência, algo acontece de 10 em 10 minutos, outro de 15 em 15. Simultaneidade, alguma coisa vai acontecer ao mesmo tempo. Futuro, quando voltarão a acontecer juntos novamente. Então, sempre que estiver falando de tempo e frequência, coisas que acontecem ao mesmo tempo, coisas que vão acontecer juntos novamente no futuro, eu estou falando de MMC. Vai cair assim na prova. Olha esse exemplo prático, estilo concurso de Piuí. Olha essa questão. 2 fiscais da prefeitura de Piuí saem para a vistoria. O fiscal A faz a rota dele a cada 12 dias. E o fiscal B faz a cada 15 dias. Se eles saírem juntos hoje, daqui a quantos dias eles se encontrarão novamente no ponto de partida? Para você não ter que ficar fazendo lá continha de calendário, dá para fazer, mas vai demorar mais tempo, tá? Daqui a quantos dias eles se encontrarão novamente no ponto de partida? Olha como que se resolve isso. Nós precisamos tirar o MMC de 12 de 15.
o problema já me deu os dados, 12 e 15. Então eu preciso saber quando que será feito novamente. Primeiro, fatoramos os dois números juntos. Vamos lembrar como que resolve MMC? Vamos lá. Primeiro, eu multiplico, eu vou começando pelos menores números, tá? A divisão. Primeiro, eu não vou dividir por 1, porque sempre vai dar uma divisão, vai dar um número igual. Consigo dividir por 2? Consigo dividir por 2? Consigo. Os dois números? Não. Não precisa ser por um número que divide os dois. Se eu conseguir pôr um número menor que divide 1, já valeu a pena. Então vamos lá. Olha, dividiu por 2. O 12 deu 6. E o 15 continua. 6 divide por 2? Então continua dividindo. Deu 3. Agora, 2 continua? Não, porque não divide nem 3 nem 15. Então eu divido por 3. 3 dá para dividir 3 e 15? Dá. Um fica 1, o outro fica 5. Agora qual é o próximo número? 5. 1, fim. Acabei as minhas divisões. E aí o que eu faço? Agora nós multiplicamos os números que nós usamos na divisão do MMC. Que foi o quê? 2, 2, 3 e 5. Então 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 60. Resposta: eles se encontrarão novamente em 60 dias. Senão eu ia ter que fazer um calendário todo e ia ter que contar 60 dias. Isso ia me tirar pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos da prova. Nossa vez de testar. Vamos resolver essa lógica. Vamos lá. Um remédio ele deve ser tomado de 4 em 4 horas. E um remédio B de 6 em 6 horas. Se o paciente tomou os dois juntos, às 8 horas da manhã, a que horas ele voltará a tomar os dois ao mesmo tempo? Dica: primeiro acho o MMC de 4 e de 6, depois some ao horário inicial de 8 horas. Qual que seria o resultado? Então, a pergunta já deu a dica. Vamos lá então, vamos no MMC de novo, né? Primeiro eu tiro o MMC de 4 e 6, correto? Em horas. Vamos lá, 4 e 6. 4 e 6. Deixa eu pegar aqui só para ficar bonitinho, para a gente não fazer um trem mal feito. Desenhar. Aqui deve ter uma linha, não deve não? Onde que está aquele inserir? Formas. Vamos pôr uma linhazinha aqui, bonitinha, né? Aí, ó. 4 e 6. Aí a gente põe aqui, ó. Dividido por 2 primeiro, né? Aí a gente põe 4 dividido por 2, 2. Aqui dá 3. Aí, dividido por 2 ainda, né? Então, aqui dá 1. Aqui dá 3. Não dá por 2 mais, mas dá por 3, né? Então, Enter. Aqui vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Aqui dá 1. Aí, vamos lá. Agora a gente faz... Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Isso é igual. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Ou seja, eles vão tomar esse remédio juntos a cada 12 horas. A cada 12 horas eles tomam esse remédio junto. E aí a pergunta é, a que horas eles voltarão a tomar os dois ao mesmo tempo? Se o paciente tomou os dois juntos a 8 horas, então, a 8 horas ele tomou. Mas daqui a 12 horas, então eles vão tomar juntos novamente às 20 horas. Às 20 horas eles tomam o remédio novamente juntos, tá? Essa é a resolução da questão.
se resolve dessa forma. Então, na questão de aritmética básica, é isso, tá? As resoluções de MMC. Após vermos o MMC, nós não podemos nos esquecer do MDC. Como o MMC você já dominou, já sabe como que faz, o cálculo dos remédios às 20 horas foi perfeito, é isso mesmo. Nós precisamos falar do irmão dele, que a IBGP também adora, que é o MDC, que é o máximo divisor comum. Enquanto o MMC é sobre encontros no futuro, o MDC é sobre divisão máxima, tá? Como que eu identifico o MDC na prova? Lá em cima eu falei sobre o MMC, né? Como que ele pode aparecer. Ele vai aparecer na prova da seguinte forma. Quando eu quero repartir, dividir, por exemplo, você tem objetos e quer grupos. Quanto que vai ficar para cada um, por exemplo? Maior tamanho possível, você quer que cada grupo ou pedaço seja maior possível. Ou sem sobras, a divisão tem que ser exata. É onde eu vou encontrar o MDC. Olha esse exemplo prático, estilo da Prefeitura de Piuí. Por exemplo, um almoxarife da Prefeitura, ele tem duas cordas. Presta atenção, o almoxarife da Prefeitura ele tem duas cordas. Uma de 24 metros, uma outra corda de 36 metros. Ele quer cortá-la em pedaços iguais e com o maior comprimento possível. Qual será o tamanho de cada pedaço? Por que é uma questão de MDC? Porque questões de repartir e dividir é MDC. Questões de MMC é para quê? Vamos voltar lá a entender? Tempo, frequência, acontece de tanto em tanto tempo. Simultaneamente, acontece em tempos iguais. Ou o futuro, vai acontecer de novo quanto tempo? Agora, MDC é o que? Repartir, dividir, maior tamanho possível, sem sobras. E o que está querendo saber? Qual será o tamanho? Ou seja, eu vou repartir. Qual que é o maior tamanho possível? Ou seja, o almoxarife da Prefeitura tem duas cordas, uma de 24 metros, outra de 36. E ele quer cortá-las em pedaços iguais e com o maior número de comprimento possível. Qual será o tamanho de cada pedaço? Vamos resolver o MDC. Nós vamos usar o princípio da fatoração, que é diferente do MMC. Então aqui a gente só circula os números que dividem os dois ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos fazer o mesmo princípio do MMC, só que nós não vamos fazer aquela multiplicação que nós fizemos no MMC. Acompanhem comigo. Coloca-se os dois números igual no MMC e vamos dividindo. 24 e 36 é o tamanho das duas cordas. A princípio, vamos pegar o menor número que divide. Primeiro menor número que vai dividir eles é o 2. Então vamos lá. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 36. Divide ambos. Circula o número. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Circula o número. Eu só circulo o número que divide os dois, tá? 6 dividido por 3. Por que eu não coloco 2 ali, gente, para dividir o 6? Porque eu tenho que colocar um número que divide ambos iguais. Se fosse no MMC, eu tinha que continuar com 2, porque o 2 divide o 6. Mas no MDC não, eu tenho que colocar números que dividem ambos iguais, ok? Então, o 3 vai dividir o 6, que vai dar 2, o 9, que dá 3. Eu poderia continuar aqui, 2 e 3, 2 divide 2, 3 divide 3, só que eu paro por aqui. Por quê? Porque os próximos números não são iguais para dividir, então não há mais número que divida os dois. Então, os únicos números que dividem os dois juntos é o 2, duas vezes, e o 3. Então, o que eu faço? Eu multiplico só os números que eu circulei que dividem os dois. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, a resposta é
12. Ou seja, cada pedaço que for dividido terá o quê? 12 metros, tá bom? Assim funciona o MDC. Então, um resumo para a gente não confundir. MMC. Quando que eu uso o MMC? Quando as coisas vão se encontrar de novo. Não se esqueçam. MMC é quando as coisas vão se encontrar de novo. Tempo, coincidência, futuro. MDC, quando você quer dividir em partes iguais. Tamanho máximo, repartir grupos. Essa é a regra geral para MDC. E aí, nós encerramos a parte de aritmética básica. Tá bom? Ficou bem clara a parte de MMC e a parte de MDC? Ficando bem claro essa parte, nós vamos para o penúltimo tópico da matemática. O penúltimo tópico da matemática é a parte de probabilidade. Vamos lá, dando continuidade então, nós já estamos na aula 4, que é a penúltima aula. O penúltimo tema, na verdade, nós vamos falar de análise combinatória e também de probabilidade. Perfeito. Vamos então entrar na quarta prioridade. Ela não acontece com tanta incidência, mas vai que cai, né? Embora a frequência nas provas da IBGP seja um pouco menor, das 10 últimas provas caiu em 5, metade, né? Este é um tema que costuma eliminar quem não domina a parte da lógica matemática. Pois as questões elas parecem fáceis, mas ela é cheia de pegadinhas. Então, se cair e a pessoa não conhecer dessa parte, ela vai dançar, ela vai perder ponto. E cada ponto é essencial para a sua aprovação. Para o IBGP, você precisa dominar 2 pilares da parte combinatória e probabilidade. A primeira parte, que é o princípio fundamental da contagem, é a base da análise combinatória. A regra ela é muito simples, tá? Ela não tem segredo. As pegadinhas acontecem nas perguntas, mas você tem que saber a base dela. A regra é simples. Se uma decisão pode ser tomada de N maneiras e uma segunda decisão de M maneiras, o total de combinações é N vezes M. Ou seja, porque pode perguntar assim, de quantas maneiras podem ser tomadas essas decisões? Por exemplo, pode cair um anograma. Por exemplo, a palavra piuí pode ser escrita de quantas maneiras? Ou quantas palavras podem ser escritas com as letras da palavra piuí? Entendeu? Pode acontecer isso. Então, o princípio fundamental da contagem, que a gente costuma chamar de PFC, princípio fundamental da contagem. Preste atenção. A palavra vai vir com significado de multiplicação. Olha o exemplo. Um sistema da prefeitura exige uma senha com uma letra. Um sistema da prefeitura exige uma senha com uma letra, das 26 do alfabeto. E multiplicação, um algarismo. Ou seja, uma letra e um algarismo. Os algarismos vai de 0 a 9. Né? Então, quantas possibilidades eu tenho de senhas? Quantas possibilidades eu tenho de senha? Como que eu faço? Eu multiplico o número de algarismo pelo número de letras que eu tenho. Tá? O número de algarismo pelo número de letras. 26 vezes 10, eu tenho 260 chances de possibilidade. Eu posso fazer 260 combinações, para vocês terem ideia. A segunda maneira que eu tenho é a maneira da probabilidade. É o que eu quero e o que eu tenho. A probabilidade é a chance de algo acontecer. Qual que é a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena? Qual que é a probabilidade de eu ganhar
no jogo do tigrinho. A IBGP gosta de cobrar isso em forma de fração ou porcentagem. E existe uma fórmula mágica para isso. Qual que é a fórmula mágica? Probabilidade é igual resultados favoráveis, ou seja, o que eu quero, com espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o total de possibilidades. E aí eu quero ver a probabilidade. Ou seja, quantas possibilidades é o que eu quero dividido pelo total de possibilidades. Uma dica de ouro. Fique atento, se a questão pede o resultado em porcentagem. Se der 1 sobre 2, a resposta sempre será 50%, porque é metade. Se der 1 sobre 4, será 25%. E por aí vai. Vamos aplicar isso num cenário de prova. Preste atenção. Para o concurso de Piuí, uma sala tem 40 candidatos. Preste atenção. Tem 40 candidatos. Desses 10 são homens e 30 são mulheres. Pergunta de combinatória. Pergunta de combinatória. Vamos lá. Se é uma pergunta de combinatória, eu estou falando aqui dos princípios fundamentais de contagem, tá? Qual que é o cálculo que eu faço? Quantas duplas eu tenho? Porque se um homem... E aí vem, pergunta de combinatória. Se um homem e uma mulher forem escolhidos para representar a sala, quantas duplas diferentes podem ser formadas? Eu multiplico o número de mulheres pelo número de homens. 10 vezes 30, 300 duplas. Podem ser formadas 300 duplas dentro dessa sala. Isso é uma questão de combinatória. Agora vamos ver isso na questão de probabilidades. Se apenas um candidato for sorteado ao acaso para ganhar um brinde, qual a probabilidade de ser um homem? Preste atenção. Se apenas um candidato for sorteado ao acaso para ganhar um brinde, qual a probabilidade de ser um homem? E aí, o problema é que ele tem que te dar dados. Só os dados de cima não querem dizer nada. E aí fala, o que eu quero? O que eu quero é o total de homens. Então, são os resultados favoráveis. O que eu quero? 10 homens. Total que eu tenho? 40 candidatos, que é o total de possibilidades, né? Mas aqui está entre homens e mulheres. Então, total que eu tenho, 40 candidatos. Quantidade de homens, 10. O que eu faço? Eu subtraio o que eu quero pelo total de possibilidades. Cálculo 10 dividido por 40. Corto 0, fica 1/4. Implicando corto 0, fica 1/4. 1 dividido por 2 dá 50%. 1 dividido por 4 dá 25%, numa porcentagem de 100. Como transformar 1/4 em porcentagem rapidamente? Basta dividir 1 por 4, que dá 0,25. Multiplicando por 100, nós temos 25% de chance de que seja sorteado um homem. E aí um desafio para cada um de nós. Vamos lá. Em uma caixa há 5 canetas pretas e 15 canetas azuis. Se você tirar uma caneta sem olhar, qual a probabilidade em porcentagem de você pegar uma caneta preta? Vamos lá. Probabilidade, não é assim, ó? Probabilidade é igual. É o que eu quero. O que eu quero são canetas pretas, correto? Então vamos lá. Vamos fazer bonitinho aqui, olha. Inserir. Formas. Aqui. É o que eu quero canetas pretas. 5 canetas pretas.
é o que eu tenho embaixo, né? É o que eu tenho que fala a fórmula, né? O total de possibilidades. Como tem azul e preta, são 15. Isso dá o quê? Aqui dá para dividir por 5 mesmo, né? 5 dá 1. Mais para frente isso aqui vira casaca. 5 por 15 dá 3. Dá 3. Isso é igual. Calculadora. 1 dividido por 3 dá 0,3 vezes 100. 33% de chance. 33% de chance de eu pegar uma caneta preta. Essa é a resposta. Primeiro, some o total de canetas, depois faça a fração e transforme em porcentagem. Resposta certa, 33%. Isso é combinatório e probabilidade. Gente, só fazer uma correção aqui rapidinho, se vocês me permitem. Porque aqui eu tenho que somar as canetas, eu só pus 15. E é 20 na verdade, né? É 20. Então muda o resultado aqui. Dá para dividir por 5 ainda. 5 por 5, 1. 20 por 5 dá 4. Aqui o resultado é 25%. Tá? Desculpa pelo erro aqui. Tá? É que eu esqueci de somar o número delas. Tá bom? Então dá 25%. Então, meus amigos, aqui deu a resposta 25. Isso é questão, então, de combinatório e probabilidade. Agora nós passamos para nosso último tema, sequência lógica. Gente, sequência lógica é a coisa mais mamão com açúcar que existe. Não exige cálculos, existe observação e inteligência. Tanto que eu vou explicar a sequência lógica por exercício. Não vou pôr nem conteúdo, é exercício. A sequência lógica vai cair no modelo desse exercício aqui. Sequência lógica é o seguinte: eles vão te dar uma sequência e eles vão perguntar qual que é o próximo número dessa sequência, qual que é a próxima figura dessa sequência, porque essa sequência ela vai seguir uma ordem pré-determinada. Por exemplo, essa parte é pura observação de padrões. A banca coloca uma sequência e você tem que descobrir o próximo elemento. É só isso. Tente essa que é clássica. Vamos lá. Qual o próximo número da sequência? Tem uma sequência 3, 7, 11, 15. Professor, qual que é o próximo número? Vamos observar essa sequência aqui? 3, 7, 11, 15. Nossa, será que são números ímpares? Não, não são números ímpares, né, gente? Porque se fosse de ímpar em ímpar, o próximo daqui depois do 3 seria o 5. Mas observa para você ver, eles estão pulando de 4 em 4. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Ou seja, está seguindo a sequência de 4 em 4. E assim caminha a humanidade. Olha que coisa simples. Às vezes vão pôr umas figuras. Triângulo, quadrado, retângulo. Triângulo, quadrado, qual que é a próxima? Retângulo. Isso é sequência lógica. E cai exatamente dessa forma na prova. Não é diferente. Exatamente dessa forma.
Isso é sequência lógica, tá bom? Meus amigos, vamos ficando por aqui, tá bom? Agradecer a presença de vocês, agradecer por cada um que nos acompanhou nessa aula de matemática. Desejo a vocês um bom concurso, que vocês possam gabaritar a prova de matemática e possa ver também o nome de vocês lá no Diário Oficial da União como aprovados. Que Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.